Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, o mundo evangélico fala muito num grande avivamento que acontecerá no Brasil. Acredita nisso? Eu acredito em avivamento. Não acredito no que esses evangélicos dizem, pois são idólatras. Os idólatras que trocam Jesus por qualquer coisa, falando, não é de se dar ouvido. Como dar ouvido a um Silas Malafaia, a um Marcos Siliciano, a um José Wellington Bezerra da Costa, a essa coja bolsonarista, não podemos dar crédito. São falsos profetas, são falastrão de Araque. O que eles querem é dinheiro. Eles venderam sua própria alma por dinheiro, por concessão de rádio e TV. Eles não estão preocupados com almas nem com Jesus. Eles querem dinheiro no bolso. E isso eles têm. Agora a pergunta que se faz é: a que preço? Essa dinheirama toda. Porque o Silas Malafaia dizem que vive num apartamento de 6, 7 milhões de reais. Isso não é pouco dinheiro. É muito dinheiro. Isso é tirado de onde? Dos cofres da igreja. Porque o importante para Silas Malafaia e outros é dinheiro. Eles não estão preocupados com Jesus. Vocês acham que uma pessoa que fala como Silas Malafaia fala tem unção do Espírito Santo? Tem a presença do Espírito Santo? É claro que não, gente. O cara fala cheio de ódio, de rancor, de tudo de ruim. Aquele é um possesso, é um homem possuído por toda sorte de coisas estranhas e esquisitas. É tanto assim, gente, que tudo que ele fala e falou não se cumpriu. Por que não se cumpriu? Porque é falso. Ele vive de mentira. Gente, esse homem se calou às aberrações de Bolsonaro. Ele aceitou quando Bolsonaro se colocou como Messias, o prometido de Deus. Ele se calou. Quem cala, consente. Esse é Silas Malafaia, José Wellington Bezerra da Costa, Valdemiro Santiago, Edir Macedo e toda esta coja famosa que estão aí na televisão concordaram, disseram amém a todas as aberrações da extrema-direita. Trocaram a Bíblia por uma arma, trocaram Jesus por Bolsonaro e para eles tudo bem. Mas enquanto isso, a Igreja de Cristo perdeu credibilidade na terra por causa destes homens. Então, se houver avivamento neste país, esses homens não fazem parte deste avivamento. Eu não acredito no avivamento com Silas Malafaia. Eu não acredito no avivamento com Valdemiro Santiago, com Edir Macedo, com Marcos Siliciano, com José Wellington Bezerra da Costa e outros confusos. Eu não acredito em avivamento com estes homens. Ah, mas você não está julgando? Não estou julgando. Eu não acredito nestes homens. Esses homens são idólatras. E Jesus não divide a glória dele com ninguém. Por que iria dividir com essa turma do mal? Esses seres aberrantes. Gente, eles disseram sim quando em nome de Bolsonaro mataram, roubaram, caluniaram, difamaram, mentiram. Eles disseram sim. Você acredita nos homens desses? É claro que não. Quando em consagração, jejum, em prol do Bolsonaro, Deus não respondeu. Sabe, as orações deles. Por quê? Porque Deus não responde oração de idólatra. Sabe? De homens ruins, de homens maus. Ah, mas a Assembleia de Deus entrou em campanha de oração de 2 meses, de 3 meses, em prol da reeleição de Bolsonaro. E por que ele não foi reeleito? Por causa do espírito de idolatria que reinou nas igrejas. E Bolsonaro tomou o lugar de Jesus nas igrejas.
Bolsonaro era ovacionado e chamado de Messias e ele aceitava se calar. Ele dê graças a Deus por estar vivo, porque ele poderia ter sido consumido de bicho morto ali no meio da congregação. Mas pela excelsa graça e misericórdia de Deus, ele ainda está vivo. Cagando pela boca, mas vivo. Dê graças a Deus por isso, porque o que Bolsonaro fez em todo este país, em todas as congregações que foi, era para ser morto ali mesmo. Porque ninguém rouba a glória de Deus. E quanto aos homens, as autoridades eclesiásticas que deram guarida a essas aberrações de Bolsonaro e de Michele Bolsonaro, esses homens não estarão no avivamento, se é que vai haver avivamento na Igreja de Cristo aqui no Brasil. Sabe? Se é que vai haver, porque a igreja está falida. Essa igreja que está aí, gente, perdeu a graça. Quem é que perde tempo saindo da sua casa para ir para uma igreja onde a política entrou no altar? Vale mais a presença de um político do que a presença de Jesus. Que avivamento vai acontecer se estes homens não se convertem, não se abrem verdadeiramente para Cristo e deixa Deus operar, deixa Cristo operar? Eles não permitem isso. De que avivamento estamos falando? Sabe, eu acho que você vai orar de cair o queixo. Nada vai acontecer porque esses caras não querem Jesus. Eles querem dinheiro. Essa é a verdade. Estão aí, bilionário. E o povo na igreja passando necessidade. Porque eles roubam aquilo que é da congregação, da igreja, do povo. Eles tiram do povo, roubam do povo. Essas pessoas estarão nesse avivamento? É claro que não. Então vamos cair na real e entender que o mistério de Cristo não passa pelo que diz estes homens do mal, estes idólatras, estes hipócritas que aí estão. Caiam na real e pare de idolatrar homem. As coisas de Deus é fina e profunda. Sabe, não pode se resumir às falácias destas aberrações idólatras. Eles não têm compromisso com Jesus, eles têm compromisso com eles mesmos e com o dinheiro que você possa ter. Se tiver dinheiro, terás a aceitação deles. Se não tiver, sabe, você é mais um a ser jogado fora, a ser lançado fora. Por isso, esse avivamento pode vir. Mas para essa igreja que aí está, não. Terás que começar tudo de novo. E no começar de novo, esses pastores citados não estarão. Duvida disso? Então continue fazendo sacrifício de tolo, enchendo as burras desta coja de dinheiro, do seu suado dinheirinho. Quer acordar para a vida? Acorde e viva. Se não quer, então continue sendo escravo destes imbecis hipócritas e idólatras. Eu, tô fora.